Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Construindo Seu Sucesso. E o tema de hoje é autoconhecimento, a base para potencializar sua evolução. Não é o conhecimento sobre carros, né? Não! Nossa! Autoconhecimento. Vamos lá. Nossa, mano! É pra começar bem, pra Entendi. começar firme. Nunca tinha Bom, pensado nisso. até a gente tava... Eu sou o Rodrigo, pra quem não me conhece. Isso aí, apresentação. E a gente tava conversando antes de começar a gravar, né? Nossa, esse tema é muito amplo sobre o que a gente vai falar. Então até te pergunto aqui, por onde começamos esse podcast? Entendi. Bom, galera, eu vou explicar primeiro, né, o que seria o autoconhecimento, né? Então, assim, mas pra ter uma noção, acho que até um tema que você vai ter várias perguntas assim, aí. Tem várias coisas. Acho que isso é bom. E até uma ideia do que a gente pode, de como a gente pode prosseguir, né? Então, o autoconhecimento, justamente, a palavra já, né, responde isso, autoconhecimento. Então, você se conhecer. Então, eu vou explicar para vocês tipo, a importância da gente se conhecer, né? Certo, isso que eu ia falar, que é em vários âmbitos isso né? Para se conhecer para várias coisas aí da vida. Exatamente, e até na verdade pra gente, eu vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente fica nervoso com alguma coisa e a gente não entende o porquê. O autoconhecimento vem justamente pra gente entender o que leva a gente a ficar nervoso, por que a gente fica nervoso. Às vezes a gente se depara com a mesma situação, com pessoas diferentes, e uma fica feliz, outra fica triste. Cada um vai levar a situação de um jeito diferente, né? Isso, e aí que eu vou explorar, vou isso, explicar assim o que leva, né? Quais são os fatores ali. Por que uma pessoa trata uma situação, né, de uma forma totalmente diferente da outra, né? Isso que você está querendo dizer. Sim, tipo, tem gente que pega e acha uma coisa desrespeitosa, mas você pode não achar desrespeitoso, né? E por que isso, né? Então, é justamente aí que entra a questão do autoconhecimento. Quando a gente se estressa com outra pessoa, por exemplo, quando a gente está no dia, acho que esse é bem claro, assim, esse é um exemplo bem claro. Por exemplo, a gente está dirigindo, né? E aí eu vejo que a pessoa está passando pela direita só para passar na minha frente. Sim. E aí eu vejo aqui e falo, cara, não vou deixar esse cara passar na minha frente. Eu bato no carro da frente, né? Até mas não deixo o cara entrar na minha frente. Sim. Eu achei legal esse exemplo, né? Porque justamente isso mostra que o meu valor do respeito é tão alto que eu não aceito a pessoa me desrespeitar. Eu acho que aquilo é um desrespeito comigo. Então, o que está me movendo naquele momento é o valor do respeito. Entendi. Então, o meu valor do respeito é tão alto que me faz tomar certas decisões. Entendeu? Então, é isso que já começa. Cada pessoa vai ter um valor aí diferente, vai reagir de uma forma para determinada situação. E é legal porque os valores, assim, eles são coisas que a gente acha que não tem nada a ver. Só que os valores, dentro deles, tem até uma hierarquia. Sabia disso? Não. Então, assim, tem gente que tipo, tem um valor do respeito maior. Tem gente que não negaria. Tipo, simplesmente ia deixar o cara passar. E boa. Vai lá. Isso, porque o valor do respeito dele não é tão grande. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu falo, a questão do autoconhecimento é muito importante para isso. Porque tem momentos de estresse da nossa vida, às vezes a gente está infeliz com alguma coisa no trabalho, seja em qualquer âmbito da nossa vida, e a gente não entende o porquê. A gente fala, a vida é muito ruim, né? Nossa, por quê? Às vezes você está fazendo uma coisa que você não gosta, entendeu? Então acho que essa é a importância de você talvez se conhecer. Você pensa que gosta, mas você não gosta. Acho que eu acho que isso também, né? Eu acho que entraria assim, ó. É você ser bom numa coisa que você não gosta. Eu lembro uma vez que uma professora na faculdade falou que era uma relação de, sei lá, vocação, talento, tipo, o que você gosta, isso que você falou, né? O que você gosta e o que você é bom. Na minha sala eu tinha aula, era formação em design, então às vezes tinha aula com o pessoal de moda, com o pessoal de interiores e com o pessoal de gráfico, que era a minha turma. E daí um cara que fazia moda, ele comentou com a professora, eu sou muito bom em Photoshop, né? Manjo pra caramba, acabo fazendo vários trabalhos, vários freelances com isso, de edição de imagem, mas eu não gosto. E eu sou bom, isso, tipo, me dá dinheiro. É uma coisa que, sei lá, até tá bem relacionado com design de moda, na verdade. Mas ele gostava mais de, tipo, criar estampas,
de fazer uma roupa nova ali, uma nova coleção, e era bom em Photoshop. Fazia para ganhar dinheiro, mas não gostava. E daí a professora falou, é o talento, mas não é aquela coisa que, né, você talentoso, faz você acordar assim, sei lá. Mas não tá alinhado com o seu propósito. Isso, exatamente. Então, mas acho que isso aí é até legal, porque ele sabe no que ele é bom. Tem gente que nem sabe no que é bom. Sim. Entendeu? Então acho que isso é um ponto interessante da gente analisar, né? Tipo assim, poxa, eu sou bom nisso, mas não é o que tá fazendo meu coração cantar. Então o que será que eu posso fazer para eu fazer meu coração cantar? Será que em paralelo eu não posso estar desenvolvendo essa outra coisa que eu faço, desenvolvimento de logo, essas coisas, né? É que ele era de moda, né? Então era estampas, essas coisas. Isso. Então, tipo, por exemplo, ele já sabe o que dá dinheiro, ele se mantém com aquilo. E talvez, quem sabe, fazer em paralelo aquilo que ainda não está dando dinheiro. O que eu gosto, né? Como que eu vou alavancar isso? De repente, através desse conhecimento até, né, ele conseguiria aplicar, né? Eu acredito. Nossa, com certeza. Porque daí é aquele negócio. Se você não tem a paixão, você tem que ter o talento. Você tem que compensar com o talento. Se você não tem talento, você tem que compensar com paixão. Você tem que dedicar. Agora imagina você ter os dois alinhados, entendeu? Tipo, é muito... Estruturado. Nossa, então, tipo assim, você tá alinhado com o seu propósito, os seus talentos. Tipo, até desse ponto aí eu lembrei uma coisa que eu anotei, então meio que uma história pra eu comentar, né? Sei lá, eu no ensino médio, por exemplo, eu gostava muito de fazer meme. Eu gostava de fazer imagens zoando a galera. Eu tinha uma página no Face pra zoar, tipo, fazer piada com professores, assim, brincadeiras, não um bullying, mas tipo, uma brincadeira saudável, assim, isso. E eu achava aquilo legal, né? E alguns poderiam olhar, nossa, perde tempo no dia fazendo uma coisa, né, inútil. Realmente na época era inútil em termos financeiros, assim, né? Sim. O único retorno que eu tinha era, sei lá, o pessoal achava, engraçado, né? Não, faz mais, é legal. Mas dali eu comecei a perceber que isso foi um gancho, né? Uma ponte para eu começar a me guiar o que eu ia fazer de faculdade. Porque até o terceiro ano, eu lembro que no começo do ano, assim, um professor perguntou para todo mundo, o que vocês vão prestar no vestibular? Que faculdade que vocês querem fazer? E se eu não me engano, eu respondi que eu queria fazer engenharia da computação. E para quem não sabe, eu sou designer gráfico. O que eu tinha na minha cabeça? Eu gosto de ficar no computador. Vou fazer engenharia da computação, então, né? Porque eu adoro computador. E eu acho que eu teria, assim, largado, odiado, porque eu nunca fui bem em matemática, nada, não gosto dessa área, não me dou bem. Bastante. Então, eu tava ainda, tipo, por causa da palavra computador, sendo que a minha resposta é muito idiota, mas a minha resposta tava ali nos memes. Eu gostava de fazer aquela zoeira, eu gostava de editar imagens. Então, o que eu pensei? Eu até anotei aqui, para as pessoas se conhecerem. Eu me conheci por uma coisa besta, eu soube o que eu queria fazer de faculdade por uma coisa que parece até uma piadinha também. Sim. Mas eu penso, você tem algum talento esquisito, assim? Tem alguma coisa que você gosta e não necessariamente, sei lá, você vê isso como algo que vai dar um futuro? Sei lá, você pode falar, né? Sim. Que futuro que quem fica fazendo memes vai dar? Exatamente. Mas até hoje a gente vê, você só fica no videogame. Nossa, e daí, quanto que uma pessoa que joga profissionalmente hoje não ganha? Milhões. Então, é realmente você fazer alguma coisa para tentar conhecer. O meu caminho não era a engenharia. Uma hora eu acabei percebendo, não, eu gosto de fazer os memes, como que eu posso fazer isso virar uma profissão, uma coisa... Ser remunerado pela isso que, nossa, agora eu lembrei de uma coisa legal. Você se conhecer a ponto de você remunerar a sua paixão. Que esse que dou até crédito ao Jerônimo Temer, que ele falou isso. Então, remunere a sua paixão. Legal. Você vai ter prazer por mesmo, fazer. Sim. Então, acho que no seu caso, acho que foi o caso que deu certo aí, porque o meu já foi um pouco diferente.
Eu não me conhecia, não sabia direito o que eu estava fazendo e tudo mais. Acabei fazendo engenharia mecatrônica, sou formado nisso. Sim. Mas eu senti que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento depois que eu já tinha começado a faculdade. E foi aí que eu acho que a dor foi maior, entendeu? Porque eu já estava na faculdade, já estava fazendo e tudo mais. Que nem você contou no último podcast, foi meio que, né? Vamos ver o que é essa exatamente, engenharia aí, né? Eu não tinha o conhecimento, né, como você, tipo, viu assim, né? Então, é aquela dúvida, né? Então, quando a gente está em dúvida, quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe quais são os pontos fortes e fracos que a gente tem, quais são nossas qualidades, nossas habilidades, talentos, fica muito difícil, né? E acho que a única coisa assim que eu escolhi a engenharia foi por causa da matemática, que foi a única coisa assim que eu vi que eu gostava, né? Eu gostava de números e tudo mais, então eu falei, putz, engenharia bora lá tem números, Não, mas eu hoje, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito engenharia de produção, porque está muito mais voltado com a parte administrativa de uma empresa, porque desenvolve muito raciocínio lógico e tudo mais, usei muito isso, mas o meu curso foi totalmente voltado para automação, né? Mais voltado para automação, elétrica, coisa que eu particularmente hoje não uso. Tipo, você usa o que você aprendeu de cálculos, essas coisas. O raciocínio lógico me ajudou, legal. Tipo, acho que a gente pode descartar 100%. Eu acho que meu raciocínio lógico melhorou e tudo mais. Só que você entende que se eu tivesse essa questão do autoconhecimento antes, eu teria feito uma escolha que talvez ia potencializar muito mais o que eu faço hoje. Com certeza. Talvez você teria feito até administração, né? Talvez. Até fala que produção... o pessoal zoa muito isso. Engenharia da produção nem é engenharia, meu. Isso aí nem é... Porque fala que é coxa de fazer. Mas hoje eu vejo assim, não é pela dificuldade, entendeu? Que adianta você fazer uma faculdade ou um curso extremamente difícil se você não gosta, sabe? Então eu preferiria, se hoje eu tivesse escolha, eu faria engenharia de produção. Eu vejo que é exatamente por as pessoas, né, pelo fato das pessoas não se conhecerem, como você está citando aí, que muita gente faz um pouquinho da faculdade e troca, né? Faz um semestre, isso aí, vou fazer outro curso, né? Tem amigos da época da escola que eu sei que já começaram, mudaram uma, duas vezes, pararam, porque tipo, não sei o que é, vou tentar um pouco aqui. Eu acho que isso é um grande exemplo, pessoal, da falta do autoconhecimento. Né? Porque a gente pensa assim, eu vou experimentar um pouquinho nessa faculdade, se eu gostar eu continuo. Sim. Então quer dizer, você vai experimentar quanto tempo? Então, no meu caso, da engenharia, se eu ficasse um ano lá, eu tinha gasto mais de 12 mil reais no ano, só de mensalidade. Olha essa experimentadinha, né? Fora o tempo que você perde, né? Aí você pega e troca de curso, você vai para outro curso. Você vai ter que pagar tudo de novo desde o começo e tal. E se você não gostar? Sim, entendeu? Sim. Então por isso que é bom você entender quais são os seus talentos, as suas habilidades, tipo assim, que nem no seu caso foi, e tal. Aí o pessoal via, você tem a facilidade de editar vídeo e tal, porque você foi atrás. E aquilo virou uma habilidade, uma skill, que se transformou num trabalho. Sim, que hoje você usa. É o que eu uso hoje, né? Até um caso de um amigo que é engraçado, né? Porque a gente passava muito tempo jogando. Na época eu jogava Tibia. Nossa, eu jogava muito. E no Tibia falava tudo em inglês, né? Lia assim em inglês, tudo em inglês. E também aprendia a programar. Porque tinha até uns bots lá, que era um negócio de programação. Hoje ele trabalha numa empresa e ele fala, aprendi a programar por causa do jogo, aprendi inglês por causa do jogo. Então, através disso ele falou, olha que legal, né? Mas ele foi ver depois, né? Na verdade, nem sempre o seu hobby necessariamente é uma coisa irrelevante, né? Não. Na verdade, o seu hobby pode se tornar o seu meio de vida até. É verdade. Que nele aí do jogo, ele trouxe isso. Mas o que eu ia trazer, acho que até está meio relacionado com o que a gente falou sobre escola no outro podcast também. Não tem isso muito da pessoa saber o que ela quer, né? Eu vejo muita gente, eu quero fazer medicina, não sei o que, mas muitas vezes, né? É da boca pra fora. Não eu sabe, acho que é mais da boca pra fora. Sinceramente, se tá querendo aquilo. Com certeza dá certo, muitas vezes a pessoa fica realmente feliz, mas quantos também que, como a gente falou,
não param no meio da faculdade. E daí, disso da escola, eu lembrei de outro ponto, que às vezes, pelo menos na minha época do ensino médio, na nossa época, teve teste vocacional, né? Uhum. Eu lembro que a escola proporcionou lá um teste, eu pensei, nossa, que da hora, né? Não faço ideia do que eu quero fazer, bora nesse teste aí. E daí tinha umas perguntas, mas é muito estranho, são perguntas muito idiotas, assim, né? Por exemplo, sei lá, eu quero me descobrir, e daí as perguntas são direcionadas, eu diria. Sim. Você vai pegar lá uma pergunta: você gosta de dar remédio para as pessoas? Daí, que profissão será que vai dar, né, se eu colocar respostas parecidas com essa? Então, pela pergunta, você entende para onde vai te levar. Então, meio que não te ajuda muito a descobrir, porque ali você já tem que pensar. E eu lembro que nesse teste vocacional, a psicóloga, eu comentei com ela, meus pais são enfermeiros, eu acho que eu talvez vou seguir nessa área também, por causa dos meus pais. Nossa. E daí a conclusão dela foi, você tem que ser enfermeiro, então. Nossa, porque meus pais são... Meu? Daí, Caramba. na época eu lembro, obrigado, mas eu saí com dúvida ainda, né, da sala. Hoje eu penso, mano, o que aquilo me ajudou? Enfermeiro, eu tenho muita aflição, eu não gosto de agulha, eu tenho medo de agulha, eu não gosto de sangue, não gosto de ver, gente machucada, assim. Então imagina se eu virasse enfermeiro, mano. Nossa. Que tipo de autoconhecimento que foi aquilo? Muita gente faz essas coisas, não leva pra lugar nenhum, né? Te atrapalha ainda mais. É por isso que, na verdade, é o que eu comentei até num dos podcasts que a gente fez, que a importância de realmente a gente saber pra onde a gente tá indo, né? Sim, Às vezes a gente, como você falou, imagina, eu virar um médico, sendo que eu não gosto de agulha, não gosto de ver sangue. Então, nada a ver. E foi o que deu o resultado do meu teste. Nossa, sucesso. Eu acho que não tem como, né? É uma coisa mais profunda isso, né? Vai pegar vários pontos isso do autoconhecimento. Assim, são os questionamentos que fazem a gente crescer nesse quesito, né? Pra gente realmente olhar. Só que também, outra forma de você desenvolver o seu autoconhecimento, que eu vi que acho que foi legal, é você saber ouvir o que as pessoas ao seu redor falam sobre você. Interessante. Então, vamos dizer assim, nossa, você tem facilidade para comandar o grupo, ter o respeito das pessoas. Pô, que legal, né? Obrigado. E às vezes você faz de forma tão natural que você não vê aquilo como uma habilidade, Sim. como um talento, né? Uhum. Até que você começa a ouvir de outras pessoas falando, nossa, cara, gostei muito da forma como você fala com as pessoas, como você lidera a equipe. E aí eu comecei a prestar mais atenção. Até minha mãe falou, nossa, você é bom em liderança e tudo mais. A professora falou na escola que fez um grupo e você tal. E aí eu comecei a ouvir, a prestar mais atenção no que os outros falam, né? É até legal fazer uma dinâmica aí, ou até sugiro para quem quiser. Pegue as 5 pessoas que você tenha mais próximo, ou que você tenha mais de intimidade, e fala para ela listar quais são os 5 pontos positivos que ela tem de você, né? Quais são as qualidades que ela enxerga em você. Eu ia falar algo parecido com isso agora. Você que está perdido aí, digamos que você está no ensino médio, não sei o que eu vou fazer. Uma pista, tenta lembrar. O que as pessoas costumam lembrar de característica positiva sua, como você falou, né, disso da, nossa, você lidera bem. Eu comecei a pensar agora também, o pessoal falava, nossa, fica legal essas imagens que você edita, né, obrigado, né? Isso a gente acaba sendo muito humilde, né? Sim. Tá bom. E, nossa, né, você vai pensando, é mesmo, e, você design. Transformando. E você também, né? Você vê hoje a liderança como um ponto muito forte seu. Gente, até compartilhar aqui com vocês, né? Porque por muito tempo eu gostava muito dessa questão de liderança, mas eu fazia sem querer, meio que sem querer. Eu via que as pessoas confiavam quando eu falava alguma coisa, quando eu fazia alguma coisa, tinha a tendência de seguir. Geralmente quando eu convidava, a maioria das pessoas acabavam indo. E eu comecei a enxergar essa questão de liderança. Falei, nossa, realmente, né, eu tenho essa questão, eu gosto disso. E a liderança, eu acho que nada mais é quando as pessoas te seguem de forma voluntária, quando você ganha o respeito das pessoas, né?
E aí eu participo de um grupo de música, onde eu sou o líder dos grupos ali. E eu vi que eu tava sem ir por um tempo, mas eu vi que tava tendo algumas desavenças, né? Então, ontem no dia que a gente tá gravando esse vídeo, eu acabei indo pra dar uma olhada, pra ver, o que tá acontecendo? E aí eu fui lá, conversei com a galera, entendi a situação, a gente bateu um papo, todo mundo se abriu, a galera se emocionou, chorou, falou o que tinha que falar e tava um clima muito tenso, assim, né? E depois disso, a gente ficou com um clima muito agradável para continuar os ensaios, um clima tenso virou um motivacional. Sim, entendeu? Sim, ficou uma coisa boa. Sim, exatamente. Então eu usei a habilidade que eu tinha de liderança, de gerir as pessoas, gerir uma equipe, entender as coisas de cada um para poder levar a gente na direção certa. Né? Então achei que, sim, olhando agora, eu acho que foi um ponto muito legal. E foi através do autoconhecimento, eu poder olhar para mim mesmo e falar, putz, eu sou realmente bom nisso. E quando você é bom numa coisa, você pode focar, você se tornar um especialista, uma pessoa melhor ainda. E daí você consegue trabalhar porque você tem paixão por aquilo que você já faz. Né? Nossa, é muito louco isso de você começar a pensar, de saber de você mesmo, né? E quanto mais a gente se questiona, assim, acho que é legal. Até anotei uma frase aqui que eu quero compartilhar com o pessoal, que é o seguinte: o autoconhecimento serve para delimitarmos nossos objetivos, nossos propósitos, né? E eu acredito assim que quanto mais a gente conhece a gente mesmo, mais a gente consegue compreender os outros. Não sei se isso faz sentido, assim. Mas quando a gente olha pra nós, começa a entender a gente consegue olhar o mundo de uma forma diferente, sabe? Quando você entende que você tem vulnerabilidade, que você tem fraquezas, você também consegue ver o outro da mesma forma. Entendi. Isso que eu ia falar, eu pensei numa coisa de se colocar no lugar da pessoa, talvez, né? Você se entende, então, sei lá, tem um cara perdido ali, né? Não sabe o que fazer. No ensino médio, que é o que a gente tá conversando mais agora, não sei o que fazer da faculdade. Mas meio que, eu já passei por isso também, tipo isso. Você se colocar no eu acho que no lugar da basicamente pessoa. isso, você saber. Eu acho que é uma questão da empatia, sabe? Você saber se colocar no lugar da pessoa e tentar pensar como a pessoa pensaria. Porque às vezes você pode até se pôr no lugar da pessoa e você pode falar, esse cara é burro, velho. Não é possível, sabe? Mas é você se colocar no lugar da pessoa e pensar, nossa, um dia eu já fui iniciante como ele. Isso que eu ia falar, que é uma coisa que até a gente comentou outro dia, né? Não em podcast, nós conversando mesmo, né? De, tipo, você tentar ver como a pessoa que tá começando. Que nem você falou, eu já estive lá. Então eu não posso achar ruim da pessoa, sei lá, achar difícil aquilo, sendo que pra mim é muito fácil. Porque eu já tive do lado reverso, né? Que nem eu tenho a minha página lá de japonês, que eu ensino japonês. Tem coisas que eu vejo, às vezes, nas aulas do início, que eu penso, nossa, hoje isso é tranquilo pra mim, né? Mas eu tava naquele ponto também, e a primeira vez que eu vi, é uma coisa que assusta, né? Porque é algo novo, totalmente diferente do que você tá acostumado. Então você tem que saber, né? Se colocar no lugar da pessoa. E pensar como, né, a pessoa ali. Eu me conheço, eu sei que eu passei por isso. Então, eu sei como quem tá fazendo o curso também vai se sentir, né? Meio que eu sou um cobaia, digamos, né, da experiência. Mas é aí que eu acho que assim é muito louco, porque depende também da mentalidade de cada um, entendeu? Tem gente que assim, acaba sendo uma pessoa egoísta. Entendeu? De tipo, eu aprendi já e aprendi me ferrando na vida. Então a pessoa também tem que aprender se ferrando. O outro também. Entendeu? Então tem os dois lados, eu acho, né? Até nesse ponto, dependendo da pessoa, acho que até rola aquilo de se eu me ferrei, então os outros não vão se ferrar. Tem os que falam, você tem que se ferrar pra aprender também. Ou aqueles que falam, não precisa ser assim. Exatamente. Né? Acho que vai muito da mentalidade aí, né? Eu acho que daí vai do perfil. Porque eu até vou voltar um pouco na questão de valores, né, que eu tô falando, que é justamente esses valores. Tem gente que tem valores diferentes, por isso que age de maneiras diferentes. Né? Então, quando a gente encontra cada um dos nossos valores, por isso que eu acho até legal,
Acho que dá pra até colocar depois, vou colocar um monte de valores assim pra galera fazer um exercício, Sim. né, tipo na descrição, pra galera ver ali quais são os valores que existem e tudo mais, porque você vai fazer um ranking dos 5 que mais faz sentido pra você ali. Porque daí você vai ver, naquele momento, quais são os valores ali. Começar a se descobrir aí. Exato. Até nos relacionamentos, eu acho que é uma coisa assim que a galera briga muito, mas não sabe por quê. Sabe? Tipo, tem gente que tem um valor, por exemplo, de chegar na hora muito alto e namora uma pessoa que não tá nem aí pro horário, sabe? Sim. Tô nem aí, pra mim tanto faz. E aí, eles discutem, falam, pô, você aí não chega no horário, não sei o que, não sei o que. E a pessoa fica muito brava, ela não consegue entender, sabe? Ela fica nervosa assim ao ponto de falar, nossa, eu não consigo entender, por que eu fico tão nervoso com ele? E aí quando ela olha pra ela, fala, putz, é porque eu tenho um valor do tempo muito alto, de chegar na hora muito alto, por isso que eu fico nervoso. Então quando eu sei disso, quando eu vou ficar nervoso por causa disso, eu vou lembrar disso, entendeu? E por isso que eu acho que é importante. Igual na questão do trânsito, que é muito claro. Quando você sabe que o seu valor do respeito é muito alto, você se irrita, porque quando você fica nervoso, você gera uma substância pro seu corpo de estresse, isso é muito ruim. Então você tem que saber que quando você gera isso é uma coisa ruim. Então antes de acontecer você já, deixa quieto, né? Você já sabe. Não fazer mal pra você, senão você absorve aquela coisa pra você, sabe? Entendi. Você já sabe que uma coisa não vai te fazer bem, então você já tem, se conhecendo, né? Você tem o seu escudo preparado. Exatamente. Já. E esse escudo é só você. Porque assim, isso seria... até deixa eu anotar aqui, vou dar um exemplo da teimosia versus a persistência. O que é teimosia? É a gente querer fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Até fala do Einstein lá que ele fala, insanidade é fazer a mesma coisa e esperar. Sim, então acho que é bem isso, a questão da teimosia. Quer dizer que a teimosia é uma coisa ruim? Não, se você conhecer isso. Se você sabe que você é teimoso, você transforma isso em persistência. Entendeu? Então, eu acho que é uma questão de realmente você se conhecer. Quando você sabe que você é teimoso, você fala, putz, eu sou teimoso. Mas se eu entender isso, eu posso transformar isso em persistência. Porque o persistente é aquele que, o cara não para, mas ele muda as estratégias. Agora o teimoso não. Ele continua fazendo, mas não muda as estratégias. Entendeu? Então quando você sabe do seu ponto fraco, você pode transformar em ponto forte depois. Eu pensei numa associação muito idiota aqui, vê se faz sentido. Vai lá. Tinha uma TV na casa da minha avó que só funcionava, tipo, você ligava ela não funcionava. Você tinha que dar uns tapas nela pra funcionar. Então eu pensei, você é a TV, a sua vida. Você sabe que pra funcionar você precisa fazer aquilo. Então, que nem aí, antes de você ficar nervoso em alguma coisa, você sabe que você precisa fazer tal coisa pra não ficar nervoso. O que mais que eu pensei? Fui longe. Você é um software. Você é um software, você é um programa, tem várias ferramentas ali, mas você tem que conhecer o software, você tem que conhecer você mesmo para saber como executar de uma boa forma. Como que você vai usar o seu software, o seu eu mesmo de boa forma, se você nunca mexeu nele, se você nunca estudou alguma coisa sobre ele. Isso, é exatamente isso. É realmente você entender aquilo que você precisa, por exemplo, no caso do software, aquilo que você precisa aprender. Então você sabe que você precisa aprender alguma coisa. Logo você vai buscar essa informação, você vai aprender e aí vai usar a ferramenta. Mas se você não sabe quais são as dificuldades que você tem para aprender aquilo, o que você precisaria ter de skill para aprender aquilo... você só tá tentando mexer lá e não dá certo. Você vai ficar nervoso. Mas você tentou descobrir por que não tá dando certo? Sim, nossa. Você não tá fazendo alguma coisa errada? É algo que casa, acho que com o que a gente conversou antes. Né? Quando a pessoa faz a faculdade e não descobre ali o porquê. Né? Então acho que basicamente isso. Então, bom, a gente já deu uma explorada bacana aqui, acho que ficou claro assim.
e os benefícios, né, de você saber isso, né? Então, para mim, eu vou falar dos meus resultados, né? A partir do momento que eu comecei a entender sobre autoconhecimento, eu comecei a entender quais eram as minhas fraquezas, quais eram meus pontos fortes. Beleza, isso já é legal. Por quê? Se eu não sei quais são meus pontos fortes e fracos, eu não sei como melhorar como pessoa. Entendeu? Então, o autoconhecimento nada mais é uma forma de você ter uma base de você como pessoa para você poder desenvolver. Aí, a partir disso, você começa a desenvolver as habilidades. Por exemplo, quando eu descobri que eu era bom em liderança, eu foquei naquilo. Eu sei que eu não consigo aprender as coisas de forma rápida, eu tenho que ser por repetição. Entendeu? Então, eu aprendi que isso é uma fraqueza minha. E como que eu posso fazer para aprender, já que eu tenho certa dificuldade de aprender sem ser por repetição. Entendeu? Então, eu comecei a adaptar as coisas. E quando você começa a enxergar suas fraquezas, fica mais fácil de você melhorar como pessoa. Eu lembrei até uma coisa que eu comentei com você uma vez também, mas aí pro pessoal vinculado um pouco com isso que você falou, de saber as fraquezas e tal, mais direcionado aí para a profissão. Que eu lembro que eu fiz na faculdade isso uma vez, eu achei bem legal. Uma professora, ela passou um exercício e falou: o que vocês querem fazer dentro da sua área? Então, você que está assistindo, escutando, pense dentro da sua área e o que você almeja. Tá, para chegar nesse ponto, você tem que entender sobre você. O que precisa ser forte para alcançar aquilo. Por exemplo, eu vou falar dentro do design, que eu posso falar com mais propriedade, e foi o que eu fiz como exercício. Eu coloquei que eu queria ter um escritório de design nesse exercício. Legal. Eu comecei a listar o que eu preciso ser bom para poder fazer isso. Comecei a pensar, eu preciso saber sobre gestão de negócios, eu preciso saber sobre blá 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 blá. Comecei a listar e dar nota para tudo. Isso daqui eu tenho nota tal, isso daqui eu tenho nota tal. E assim eu comecei a descobrir quais eram os pontos fracos pro meu objetivo. Legal. Isso também é legal de colocar. Que daí eu estou me conhecendo profissionalmente, conhecendo os pontos fracos, que nem você falou, eu sei onde eu preciso e como eu posso melhorar. Acho que para ficar bem claro, assim, para quem tá ouvindo e assistindo a gente, galera, é o seguinte: isso aqui seria você listar o seu ponto inicial, o seu ponto A, onde que você está hoje. E o ponto B seria, por exemplo, o seu escritório. Onde você quer chegar, né? Exatamente. Então é muito interessante a gente saber isso. Porque a gente tem que ver quais ferramentas que a gente tem hoje e onde que a gente quer chegar. Entendeu? Acho que essa é uma forma muito legal. E até vinculo com uma coisa assim que tem um que chama pilares, né? Pilar financeiro, pilar da saúde mental, espiritual, enfim, são 8 pilares, tem gente que usa 10, e aí você começa a dar pontuação para cada uma daquelas coisas, né? Que é bem parecido com o que você falou. Talvez até inspirado nisso, né? Até pode ser baseado nisso aí, porque daí você consegue enxergar, putz, nossa, eu tô aqui, e agora eu entendi onde que eu tô, o que eu tenho de ferramenta e como que eu faço para chegar no próximo ponto. Então, até hoje eu vejo ainda mais, assim, nossa, foi um exercício bem, né? Reflexivo, bem, mas que você eleva, né, pra você, assim. É bem útil, na verdade, né? Assim, hoje eu mudo, eu tenho um pensamento um pouco diferente, né? Normal, ao longo do tempo você mudar a forma de ver as coisas, mas ainda assim, a base do exercício eu poderia aproveitar, sei lá, para fazer focado nos meus objetivos de hoje em dia, né? Qual que é a minha meta atual e posso fazer o mesmo exercício. Isso é verdade. Na verdade, eu acho que, tipo assim, no meu caso, mais no caso de... Quando eu comecei a entender o mundo, assim, pesquisar mais sobre isso, entender o mundo de trabalho e tudo mais, eu tive uma visão diferente. Eu comecei a mudar meus objetivos de vida, porque eu comecei a ter medo de certas coisas. Então, por exemplo, um dos meus grandes medos era entrar numa empresa multinacional grande e ficar lá até morrer. Então, por eu saber disso, eu já comecei a ver o que eu precisava fazer para não acontecer uma coisa dessa. Entendi. Então, foi através do autoconhecimento mesmo. Falei, puxa, eu tenho o valor da liberdade muito alto, né?
Então, eu não me sinto confortável estando numa empresa, trabalhando para os outros. Às vezes você tem que ficar até mais do que o horário que você precisa, né? Você às vezes não tem final de semana, não tem domingo, você não tem escolha. E aquilo me deixava com medo, sabe? Mas foi através disso que eu comecei a pensar, nossa, o que eu preciso fazer? Foi quando eu pensei, nossa, eu poderia ter uma empresa. Eu fui ver alternativas, entendeu? Foi aí que eu comecei a meio que afiar o machado. E a base foram os seus valores, né? Quem tá, mais uma vez, quem tá perdido aí e não sabe que profissão seguir na vida, dá uma olhada aí nesses seus valores, né? O que você leva como um ponto relevante, o que você explora aí na sua vida, o que você gostou de fazer, também, que né, falam de você, né? Um resumo, né, do que foi o nosso bate-papo. Então, e hoje assim eu vejo que eu levo uma vida que lá atrás, por causa do autoconhecimento, me levou a estar onde eu tô hoje, sabe? Mas não foi fácil, mas eu sabia, eu tinha consciência, porque quando você tem a consciência daquilo que você está fazendo, você não sofre tanto. Agora quando você, imagina todo dia você acordar para ir trabalhar numa mina de ouro lá, você todo dia lá, sem perspectiva, sem nada, fala, putz, aí é duro, né, você entra até em depressão ali, Sim. Agora quando você tem um objetivo claro, fala, putz, eu vou trabalhar na mina, mas eu vou trabalhar por 2 anos, porque eu vou juntar dinheiro para conseguir fazer uma coisa melhor, entendeu? Então você tem a consciência, então aquilo é um motivador. Então a data, até galera, acho que é interessante isso para vocês. Data é muito importante para vocês cumprirem objetivos, sabe? E, a gente tá no final do ano aí, estamos quase aí em 2020, eu tô vendo, assim, um pouco o que eu converso com a pessoa, e no ano que vem eu vou fazer isso. É muito então, vago, né? Já tá vago, galera, porque ano que vem pode ser até dia 31 de dezembro de 2020. Sim. Então, assim, coloca uma data para realmente fazer as coisas, né? Então, isso me ajuda bastante. E foi tudo isso, tudo baseado no autoconhecimento, tudo. Porque daí depois, galera, é o que a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal. Primeiro a gente entende, né? Isso aqui é a base do negócio, então a gente entende quem a gente é. Agora vamos desenvolver. E depois a gente consegue desenvolver isso. Então eu tô passando, eu sei que é meio, chato e tal, mas espero que vocês consigam entender isso, a importância do autoconhecimento. E eu vou deixar até algumas perguntas aqui para vocês, que geralmente são perguntas que a gente vê em entrevistas. E aí a gente fica com cara de paisagem, né? Igual aquela que você falou. O que era? O que faz você acordar todos os dias pra trabalhar com isso, né? E aí você respondeu? A gente até acho que fica pensando nisso antes de ir pra entrevista, mas é uma coisa difícil de você não dar uma resposta, né? É complicado, por isso que é importante você se conhecer bem, né? Saber qual é o seu objetivo. Até sobre entrevista também, uma vez fazendo entrevista para estagiário numa empresa que eu trabalhava, e daí a outra moça que estava fazendo entrevista também, ela perguntou para a pessoa, né? Só rapidinho, ela perguntou como você se vê daqui 5 anos. A pessoa não sabia responder. É difícil, e são coisas que perguntam em entrevista. Isso eu até deixei anotado aqui. Vocês sabem responder essa? Esse aí, anota aí também, né? Então, como que você se vê, né? Daqui 5 anos. Então, você realmente parar pra pensar, você vai ter que olhar muito pro seu interior pra você responder essa pergunta. Porque realmente é uma coisa que te faz refletir. E galera, geralmente passa nas entrevistas quem está melhor preparado. E hoje, assim, eu vejo que, até vi num podcast falando sobre habilidades comportamentais versus habilidades técnicas. Isso aí pode ser tema para outro podcast, que é uma coisa grande também, mas resumidamente, o que seria o comportamental? Como a pessoa ela reage diante dos problemas, como ela interage com as pessoas. Porque assim, é muito mais fácil eu contratar uma pessoa que ela se adequa à minha empresa, né? E eu ensine, por exemplo, o Excel para ela, né? Do que eu pegar uma pessoa extremamente rabugenta que vai ferrar com a minha equipe, vai ferrar com o psicológico de todo mundo e manja muito Excel, entendeu? Então pensem nisso. E geralmente quem tem habilidades comportamentais é porque tem um excelente autoconhecimento, porque ela sabe
que ela olhou pra dentro ali dela e falou, putz, eu preciso aprender tais coisas pra eu poder estar na frente das pessoas no mercado de trabalho. E geralmente eu tô vendo muita gente com muita mais habilidade técnica do que habilidade comportamental. E quando não passa, fala, eu sabia muito mais sobre isso do que aquela pessoa. Mas ela não passou por causa da habilidade técnica, por causa da habilidade comportamental. Que releva muito também, né? E que desenvolve através do conhecimento. Né? Bom, separamos umas perguntas aqui para quem quiser anotar aí, fazer uma reflexão de você mesmo. Então a primeira pergunta é, quem sou eu? E como eu me apresentaria como pessoa? Você acha que é legal, tipo, às vezes você está em um grupo novo e fala assim, cara, se apresenta aí, fala um pouco mais de você. Meu nome é Alessandro, tenho 23 anos e eu gosto de jogar videogame. Legal. Que cara chato. Então, assim, quando você se conhece, você pode dar muito mais ênfase. Putz, meu nome é Alessandro, eu tenho 23 anos, eu sou um apaixonado por empreendedorismo, eu tenho minha empresa, eu gosto muito de pessoas, gosto de me comunicar, gosto de liderança e estou aqui nesse grupo por isso, isso, isso. Então você dá muito mais ênfase, muito mais credibilidade, muito mais assim, né? Até na entrevista de emprego vocês perguntam. Essa daí é na entrevista, né? Não necessariamente quem é você, mas perguntariam por que você pode ajudar a nossa empresa. É verdade, isso também. Porque eu sou designer. Não, né? Você vai na voadora no peito, igual você falou aí da sua apresentação. Sim. Você tem que impressionar, né? Tem que realmente ter o diferencial, não pode ser clichê. Outra coisa que a gente vê na entrevista também, fala aí qual é o seu maior defeito. Esse é o bom. Eu sou perfeccionista. Esse é o clássico. Puta. Galera, ó, então por isso a importância de você ter o autoconhecimento, porque daí, qual que é o seu maior, olha, o maior defeito é esse aqui, mas hoje eu tô fazendo isso aqui para tentar melhorar isso aí. Eu sou muito teimoso, mas eu estou tentando melhorar para minha teimosia se transformar na persistência. Olha que resposta legal que você pode dar para a pessoa, né? E aí você vai falar, eu sou perfeccionista. Poxa, isso aí nem é um defeito. Isso aí na verdade é uma qualidade, tipo, realmente você está melhorando, né? Sim, então, sim. Não seja uma pessoa assim que seja muito óbvio, que você vai ser descartado facinho, rapidinho, né? Seja diferente, né? Seja ser diferente, mas mostrar também com confiança, né? Qual a sua missão de vida? Isso também acho que é legal. O que move, qual que é a missão, o que ela acorda. Às vezes, como o Rô comentou, qual que é a sua missão, tipo, com a empresa? Né? E aí, você vai antes lá, você pesquisa as coisas, fala, nossa, a minha missão com a empresa é isso, porque eu acredito no desenvolvimento através disso. Entendeu? Então você dá uma ênfase ali, você coloca a empresa mais os seus valores, entendeu? Através do respeito, do trabalho em equipe, né? Então você coloca ali os seus valores junto com os valores da empresa para alavancar. Olha que diferença que dá. Então pensar em respostas diferenciadas, mas também não pode ser da boca para fora, tem que ser uma coisa de verdade. Né? Não adianta você falar só por falar que é bonito, não é isso que as empresas querem. Elas querem ver credibilidade, tem confiança naquilo que você fala. Se tem uma identificação de verdade, né? Sim, não ser uma coisa forçada. Porque, assim, depois que você entrar, eles vão ver que você mentiu. Eu ia falar, dá pra perceber se for uma coisa que não é natural, né? Sim, que é ensaiado, assim, muito duro. Eu gosto muito da sua empresa, olha a mão, né? Porque ganha muito dinheiro. E fica uma coisa ruim, né? Fica duro ali. Nossa, já é estranha. Logo de cara. Isso é uma coisa legal, né? Você falou esse negócio assim. Isso na verdade é uma fraqueza que eu vejo assim, das pessoas de falar em público. Né? Então você sabendo isso, você tem que treinar muito mais. Treina frente pro espelho, Eu tenho medo de falar em público, gente. Mas sabendo disso, eu via como um desafio, porque o meu valor de desafio é muito alto. Então eu gosto de desafio. Então eu me desafiava a estar toda hora ali falando na frente, fazendo apresentação. Quando eu tinha apresentação em público, eu montava de forma engraçada. Sabe por que eu montava de forma engraçada? Porque ninguém prestava atenção. Quando eu estava assistindo a apresentação dos outros, era muito técnico. Era muito difícil ver um assim que destacava.
E por quê? Tipo, eu chegava, então pessoal, podemos ver aqui que através deste cálculo nós vamos calcular a velocidade disso aqui. Sabe, não quer dizer que é ruim, é bom, mas você tem que entender que a nossa geração não tem paciência, meu. O professor perde a atenção dos alunos muito rápido. E quando eu olhava pro lado, eu ficava muito tranquilo quando eu ia apresentar, porque eu olhava assim e todo mundo estava no celular. Ninguém estava prestando atenção no menino lá, mesmo ele falando extremamente técnico. E aí o que eu fazia? Eu sempre colocava alguma coisa assim de brincadeira. Eu lembro até de ter uma vez que a gente fez uma apresentação que era falando sobre Kaizen. E era envolvendo pastéis, assim, porque a gente na época tinha um amigo no grupo que ele tem empresa de pastel. E a gente falou, vamos falar dessa empresa de pastel aí, né? Daí a gente colocou lá e a minha brincadeira foi o seguinte: eu não sabia que a empresa tinha tudo automático, assim, que os pastéis eram fechados na hora, tal, bonitinho. Pra mim, eu pensava que na fábrica lá ia ter um monte de pessoa fechando pastel com garfinho, assim, porque era o que eu achava que tinha porque eu fazia em casa. E a galera começou a achar de rir, deu risada. E quem não tava prestando atenção, passou a prestar, porque viu que a galera... estão rindo, exatamente. Né? Então é justamente isso, assim, né? Você desenvolver isso, né? Desenvolver esse lado. Então, pra quem acha que eu não tenho o dom de falar em público, mas quantas vezes você se desafiou a estar falando em público, né? Então faça esses testes, não tenha medo de errar. A gente tá aí pra errar, justamente. Da escola serve pra errar. Né? E aí quando a gente tá numa entrevista de emprego, que a gente evita errar, né? No máximo possível. Isso aqui acho que a gente falou bastante, então se questionar quais são os meus valores, né? Quais valores que eu possuo. Sim. Bom, o que te faz acordar todas as manhãs, acho que ele já está linkado com a missão da sua vida. Bom, como estou alimentando a minha mente, né? Quais são os inputs, o que que eu assisto na TV, quais são as minhas influências, sabe? Pensa a respeito, assim, o meio que você vive acaba te influenciando. Por mais que você acredite que não. Você que tá até esse ponto aqui do podcast, 40 e poucos minutos. Nossa Senhora. Você tá indo bem. Meu Deus do céu. Realmente tá buscando aí informações. E, bom, vamos correr pro final então, né? Pra finalizar aqui, que tá bem grande. Bom, outra coisa, quais são meus pontos fortes e vulnerabilidade? Acho que isso aqui é legal, também a gente se questionar. Bom, galera, eu acho que basicamente para vocês começarem, é isso aí, tá bom? E espero que de alguma forma a gente tenha contribuído aí com vocês, porque essa é a ideia do podcast. E no próximo episódio vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Por quê? Aqui vocês vão ter todas essas perguntas, pensar a respeito e tudo mais. E a partir do próximo podcast a gente vai aprender a desenvolver as habilidades que você tem ou desenvolver as coisas que você acha que você não é tão bom e que você acredita que você precisa melhorar. Como é o caso aí de falar em público, né? Que eu acho que é bem difícil. É um medo comum aí. É um medo comum aí da grande maioria. Galera, eu via pessoas que estavam para se formar engenheiros e não conseguia nem apresentar lá na frente. Nossa. Então eu senti aquela dor, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quase 50 minutos, então se você ficou até aqui, realmente, eu acho Parabéns. que você... Parabéns! Você realmente está buscando aí melhorar. E de alguma forma eu espero que eu tenha contribuído com você hoje. Beleza? Meu nome é Alessandro Maruyama. Sou o Rodrigo. E nos vemos no próximo podcast. Falou! Falou.